todos bem-vindos ao podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E para você que nos assiste aqui no YouTube, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, comente, compartilhe também esse episódio. E você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro e também compartilhe o episódio também com todo mundo aí que você quiser compartilhar, que é um tema hoje bem interessante para a gente falar aqui hoje. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, Márcia, professora Márcia, né? Professora Márcia de Márcia, como se achar melhor. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente aqui hoje. Obrigada, Robélio. Olá, eu sou Márcia Gilda e você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro. Exatamente. Márcia, a gente sempre tem duas perguntinhas aqui de praxe que eu sempre faço aqui com as pessoas que a gente recebe aqui, né? Tanto uma no início e outra no fim do programa, do episódio. Para a gente começar, quem não conhece, quem é Márcia Gilda? Bom, eu sou Márcia Gilda, sou professor mulher negra, periférica, moro na cidade de Braslândia, né? Periferia, a cidade mais distante do centro do Plano Piloto. Sou professora, agora em setembro vai fazer 31 anos. Sou mãe de 2 filhos, da Ana Cecília e do João Roberto. E sou militante das causas sociais, principalmente do movimento sindical. Hoje, inclusive, eu atuo na direção do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Bastante coisa já, né? Também faz bastante coisa e ser militante também é bem interessante, bem importante também nesses dias que a gente vive hoje. A gente propôs a falar hoje sobre racismo estrutural, né? Nosso tema aqui desse bate-papo aqui. E para a gente começar assim, a introduzir esse assunto, o que é o racismo estrutural? Porque a gente tem 3 formas de racismo no Brasil hoje, né? Que é a individual, a institucional e a estrutural. O que é esse racismo estrutural? Ele significa? O que ele é? Como ele se dá? Então, Robélio, você citou 3 tipos de racismo e eu posso dizer que o racismo estrutural é o que permeia todos os outros tipos de racismo. Por quê? Porque a forma como o Brasil foi constituído, né, na mão de obra do trabalho para o desenvolvimento da nossa colônia, a forma como foi estabelecida essa relação entre exploradores e explorados, trouxe toda essa estrutura, ou seja, está na base, né, do nosso país. Então, os acontecimentos, eles foram cada vez mais se fortalecendo no sentido da opressão de um povo. Que povo foi esse, né? O povo negro, o povo africano, que é interessante a gente dizer que não foram os escravos, porque ninguém nasce escravo. A escravização é uma condição imposta a outros, né? Então, se classificou aquele povo como inferior, desumanizou aquele povo, e aí, a partir desse momento, você vê bem lá atrás, já se estrutura o racismo no país, que é quando você tem a ação de diminuir, minorizar um povo que você julga ser diferente de você, e por ser diferente, ele é inferior. Exatamente. E em cima disso, eu não sei, Márcia, assim, se a nossa população é destemida, ser inconsequente, ou é o nosso judiciário que é muito falho. Porque a gente vê diariamente casos de racismo sendo cometidos, né? E eu acho até que nós, como sociedade brasileira, a gente evoluiu até muito já em relação a isso. E vou trazer um pouco aqui para o meio do futebol, que é o que eu acompanho bastante, eu gosto muito de assistir futebol e tal. E o Vinícius Júnior na Europa, ele é constantemente alvo de ofensas racistas, né? Constantemente. E não se faz nada. Não se faz nada. No Brasil, a gente já não fica tão barato assim mais. A gente já conseguiu evoluir um pouco mais nessa questão racial. Mas, por mais que haja leis que punem, né, ofensas raciais, injúria racial, e tudo, e agora todas elas são crimes inafiançáveis, por mais que existam leis, por mais que as pessoas que cometem tais atos devem ser
responder, na verdade, de acordo com a lei nacional e tal sobre o assunto. E ainda assim a gente vê tantos Uhum. casos acontecendo. Por que será aí? O que você pensa sobre isso? Exatamente, é porque é a forma como a sociedade ela foi estruturada, tanto aqui no Brasil, como na Europa, como na América do Norte, nos Estados Unidos, que a questão racial lá também é muito potencializada, né? Então, veja bem que no caso do nosso país, 56% da nossa população, segundo o censo, segundo o IBGE, se declara negra ou parda, ou seja, nós somos maioria. Mas é interessante a gente dizer que desde o momento da colonização do país e depois, né, no caminhar disso, mesmo no momento da abolição, inúmeras leis foram colocadas em prática para que não houvesse igualdade racial. E é interessante, Silvio Almeida, ele diz que é, essa questão racial, raça, não era algo para se imputar ao ser humano, né? Porque somos todos pessoas, somos todos seres humanos, enfim. Então a raça, ela foi inventada justamente pela branquitude por para respaldar, né, vamos dizer assim, uma questão de relação social. Né? Aqueles que têm mais melanina, aquelas que têm mais colorismo, eles são inferiores daqueles que não têm. Então, quando foi evoluindo, que a gente passa por todo esse processo de escravização, que foi uma coisa extremamente desumana, que foi uma coisa abominável que aconteceu, né, na história do nosso país, e aí a partir da própria luta do povo que foi escravizado, do povo negro, porque é interessante a gente dizer que a abolição veio por um bom ato da princesa Isabel. Não foi isso. Então, assim, inúmeras lutas foram travadas. Já tínhamos até espaços onde a escravidão no Brasil já não era mais autorizada. Nós tínhamos inúmeros quilombos, o mais famoso dele, o quilombo de Palmares, né? E aí tem toda uma questão econômica, toda uma questão diplomática que vai afunilando e vai fazendo com que o nosso país, então, abra mão da mão de obra do trabalho escravo. E interessante dizer isso, que mesmo com todo o trabalho dos abolicionistas, né, de todo o povo anti-escravagista, mais leis foram colocadas naquele momento, né? Por exemplo, a falta de acesso à educação, a falta de acesso ao trabalho, porque quando o nosso povo foi libertado, não houve, por exemplo, reforma agrária. Eram as primeiras pessoas que tinham que ter tido acesso à terra, porque elas trabalhavam na terra das grandes fazendas. Lá do pessoal das capitanias hereditárias. Por isso que a gente tem tantos latifúndios improdutivos hoje no nosso país, porque não foi dada essa oportunidade para o nosso povo ancestral, para o povo negro, de ter a sua terra, de cultivar. Então, essas pessoas foram largadas à própria sorte, sem política pública de saúde, sem política pública de educação, sem política pública de moradia, enfim. E essas leis lá atrás, que os impediam de acesso à escola, aí vem a lei da vadiagem, onde nenhum poderia ser pego, por exemplo, na rua, jogando a capoeira, ou até mesmo procurando trabalho, não podia ter mais de um, não podia ter um grupo, né, de negros e negras juntas na rua que eram enquadrados dentro da lei da vadiagem. Aí também é um outro aspecto que justifica, porque mesmo hoje, depois de tanto tempo, nós fomos o último país, a gente traz essa marca horrorosa, que nós fomos o último país a abrir mão da escravidão. A gente tem hoje a maior população carcerária é a população negra. Então, a gente vai entendendo a falta de oportunidade, né? E a criminalização desse povo antes mesmo dele ser livre. Então, todas essas relações, aí fica é aí que surge, então, por exemplo, as grandes comunidades, as favelas, porque esse povo tinha que ir para algum lugar. E aí é onde vão surgindo essas periferias, onde o Estado não se faz presente, minimamente se faz presente hoje. Eles tiveram que criar as suas regras, né? Eles tiveram que criar as condições de moradia. E a gente pode afirmar que foi o desejo mesmo do Estado de não estar presente nesse espaço.
E aí o negro ele já começa a ser visto de forma marginalizada. Mora longe dos grandes centros, nas periferias, era o povo que não trabalhava, não porque não queria, mas porque não tinha acesso ao trabalho, né? E aí, quando ele é visto nas grandes cidades, ele já é visto com essa forma que ele é visto hoje. Porque ninguém dá um tiro nas costas de uma pessoa branca andando em qualquer lugar na rua, mas uma pessoa negra dependendo do espaço onde ela estiver, ela vai ser vista potencialmente como uma ameaça, né? Como ali um sinal de marginalização. Isso tudo é fruto dessa desumanização dos corpos negros, que eram vistos como máquina para o trabalho. Mas na hora que se abre mão da escravidão, não se remunera esse povo que estava aqui e que podia ter contribuído muito mais, inclusive, de uma forma bem igualitária para o desenvolvimento do nosso país. E aí você falou em relação à questão que era assim, quase que um desejo do Estado que fosse assim mesmo. Mas você acha que isso mudou nos últimos 100 anos, por exemplo? Porque a gente continua vendo favelas crescendo, a gente continua vendo Uhum, comunidades sem nenhuma estrutura de saneamento básico. Nós gravamos aqui uma vez não lembro, ele é da CUFA, em Brasília mesmo. Não lembro uhum, qual comunidade que era. Estou lembrando qual que era a uhum, comunidade. A gente gravou com ele e falou com a gente assim, que em relação a isso, assim, cara, a gente tem aqui, não tem saneamento básico, não tem ruas calçadas, muitas casas pegam fogo porque faz o gato, na verdade, né, para chegar a energia na casa, só coloca um fio que não suporta tanta carga, acaba fechando o curto-circuito, pega fogo no barraco da pessoa. E assim, e tá jogado lá. E o poder público só vai lá quando? A cada 4 anos, que é quando tem eleição. exatamente. Então, assim, será que mudou tanto assim? Será que o Estado hoje se preocupa um pouco mais? Ou, não, ou também, assim, cara, continua Deus dará, não deixar da forma que está mesmo, porque, querendo ou não, acaba sendo uma máquina de voto e de eleição também. A gente sabe que isso acontece, né? É, meio que deixar dependente do Estado de alguma forma para que aquilo ali seja uma troca mesmo, de voto, Uhum, enfim. Então, mudou uhum. ou não mudou? Nós avançamos muito. Eu tinha até separado aqui algumas questões sobre as Uhum. diversas leis, né, que vêm trazendo melhorias para a população negra. Como a gente já vinha falando, não é uma situação que não foi pensada. Toda a situação de subalternidade imposta à população negra, ela foi um projeto. Foi um projeto. Então, nós tivemos, em alguns momentos de lá para cá, algumas leis que vieram, então, criminalizando, né? A gente teve, por exemplo, a lei. Na época do Getúlio Vargas, foi a primeira lei, né, 1882, até 1954, nós tivemos, então, no governo do Getúlio Vargas, uma lei, estou aqui procurando Arinos, peraí, deixa eu só me lembrar aqui o nome, deixa eu achar aqui, que já criminalizava, entre aspas, essa questão de ações racistas. Inclusive, a Glória Maria, saudosa repórter negra, mulher, né, que conseguiu projeção nesse mundo televisivo que não é muito aberto, né, não era muito aberto, não era nada aberto, vamos dizer assim, à população negra, ela lançou mão, inclusive dessa lei, à época que ela sofreu racismo naquele hotel Alton Palace em Copacabana, em 1980, onde a pessoa que atendia disse a ela que lá não hospedava pessoas negras, né? Então, a partir daí, a gente teve diversos avanços, a lei foi caminhando, vieram todos esse arcabouço jurídico na tentativa de impedir essas ações racistas. Mas o que, que acontecia? Ia lá na delegacia, fazia a queixa, a pessoa pagava uma fiança e estava livre de novo para cometer novas ações racistas.
Então, o que o movimento negro, ele sempre investiu, e aí a gente tem Lélia Gonzalez, que foi uma grande precursora, né, do movimento negro no Brasil, a gente sempre discutiu que a mudança viria pela a mudança, a chave, virar a chave da sociedade. E como que a gente vira a chave dessa sociedade? Através da educação. A educação é a grande chave, ela que vai promover a virada de mesa. Hoje nós temos a Lei 10.639, que inclusive completou 20 anos, né? Esse ano a Lei 10.639, que institui o ensino da educação e cultura afro-brasileira. Mas a gente ainda precisa, e foi uma vitória muito grande do movimento negro brasileiro, do movimento negro unificado. Mas hoje ela ainda, de certa forma, a gente diz que ela ainda está no papel. Por quê? Porque se trabalha muito com essa lei na perspectiva de pedagogia de projeto. E não pode ser uma pedagogia de projeto, ela precisa estar permeada, entrelaçada em todo o currículo escolar. Ela precisa estar prevista no projeto político-pedagógico de cada escola. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu nasci em 1971, não era legal falar sobre negro na aula de história, porque a forma como era tratada era exatamente a visão eurocêntrica que levou esse povo ao processo de escravização do povo negro, do continente africano. Parecia que o povo estava sendo escravizado porque não tinha inteligência, não tinha alma, tudo aquilo que eu falei no início, a desumanização, né, dos corpos negros. Então, nenhum povo ele tem orgulho de uma história que lhe é contada na perspectiva de diminuir a sua ancestralidade, né? De dizer que ele foi colocado naquela situação porque ele não conseguia ser de outra forma, porque ele nasceu para aquilo. Hoje não. Hoje a lei e diversos livros, diversos estudiosos, inclusive, que hoje têm espaço de fala, e que até a década de 90 não tinha espaço de fala, porque a Lei 10.639 foi instituída no ano de 2003. Então, bem antes disso, ocorria o quê? Um epistemicídio. A gente não estudava a história do povo negro sobre a visão do historiador negro, mas a gente estudava essa história com uma visão eurocentrada. E aí, nos livros, não contavam que quando houve a abolição, que se fez? A gente agora vai precisar fazer uma mestiçagem, porque não era interessante no país ter um país tão negro assim. E aí é quando vêm os imigrantes europeus, asiáticos, né? E aí eles vêm com passagem comprada, com hospedaria, eles recebem terrenos, tanto você vai no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região sudeste, sul, até mesmo na região nordeste, os donos dos espaços mais centrais são quem? Tanto que tem o bairro do Bexiga, né? Tem o bairro da Liberdade, são os de imigrantes que não eram do nosso país. E onde é que está o povo negro? Está lá na periferia, né? Estão lá nas comunidades, que são as mais violentas, aquelas que não têm a presença forte do Estado. E aí a gente vem com essa lei e a gente acredita que a partir daí, na verdade, é o grande avanço. Porque eu sofri muitas situações de racismo. Eu costumo dizer que eu fui alfabetizada porque a minha irmã mais velha, que também é professora, que em casa somos 6, e desses 6, 4 são professoras, e a minha irmã mais velha me alfabetizou informalmente. Porque minha mãe ia trabalhar, ela me levava para a creche que ela trabalhava. E aí eu aprendi com 3, 4 anos a ler e escrever. Quando eu cheguei na primeira série, que na época o ensino fundamental não era de 9 anos, eu cheguei aos 7, eu já lia, escrevia, separava sílabas, fazia contas, né? Porque se eu não tivesse aprendido com a minha irmã, certamente na escola eu não aprenderia, porque na escola foi o espaço que eu descobri que o quanto a sociedade pode ser cruel. Então, um espaço que era de acolhimento foi o espaço, como diz um amigo meu, um professor aqui de Brasília, Marcos Lopes, premiadíssimo, ele fala que nós temos 2 certidões de nascimento. A que você lá é parido pela sua mãe e a quando você se descobre pessoa negra, que você vai ver que não vai ter igualdade e nem equidade no tratamento.
E é por isso que a gente diz que uma pessoa negra que consegue estudar, chegar no mestrado, doutorado, pós-doutorado, é um ato de resistência enorme, porque a sociedade não foi preparada para ver o negro em determinados espaços. A sociedade brasileira, ela foi preparada para dizer que o negro entra pela porta dos fundos, que o negro ele está para servir, para limpar, né? Ele não está para elaborar, ele está para o serviço braçal. E a gente tem provado diuturnamente que a gente pode estar onde a gente quiser estar, né? Porque a cor da pele não determina o intelecto. Agora, as condições de vida determinam oportunidades de diversas pessoas. E aí, eu tô que falo, Robélio. À vontade, à vontade. Pode E aí, a falar. lei de cotas, que foi tão criticada, e é até hoje, às vezes até por pessoas negras, elas acham que é porque o negro não tem a mesma condição de estar na universidade como o restante da população. Não é isso. A lei de cotas, ela é uma lei de reparação. É uma dívida que o nosso país. Lembra lá no início que eu falei que os nossos ancestrais foram impedidos de acessar os bancos escolares? Porque antes dele ser libertado da escravidão, já tinha uma lei que o impedia de entrar na escola. Então, hoje, quando a gente vê o filho da ex-escrava, que depois teve uma mãe doméstica, teve uma mãe lavradora e hoje ela é médica, isso é um orgulho muito grande para a gente, porque a gente desmonta todo esse projeto de desqualificação do povo negro. E a lei de cotas, então, ela vem permitir esse acesso. A prova é a mesma, o peso das disciplinas que são cobradas é o mesmo, mas nós temos um percentual de vagas nas universidades que obrigatoriamente deverão ser ocupados por pessoas negras, aí tem as cotas dos indígenas, enfim. Né? Então, é para isso, porque antes você chegava na universidade pública, só tinha gente branca, porque vinha das melhores escolas, das escolas particulares. Então, isso foi a democratização do acesso às universidades. Aí você falou sobre duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro foi a questão da escola não ensinar realmente como foi a história, né? Sempre foi muito romantizada a questão da abolição da escravidão e tal, como se a princesa Isabel tivesse feito um grande feito. Na verdade, não foi bem isso, como você mesmo mencionou, nós somos o último país a não aderir à escravidão. E uma segunda coisa que você falou em relação às cotas. Porque eu já ouvi muita gente falando assim, cota só ajuda a aumentar a criminalização do negro. Porque a partir do momento que a pessoa negra precisa de uma cota para ingressar na faculdade, um concurso público, só está testando que essa pessoa, na verdade, é menos capaz que um branco. Mas esquecem que não existe meritocracia, que ninguém parte do mesmo ponto. E como você falou, a questão de oportunidades não são as mesmas. Então, assim, duas coisas. A primeira, em relação à história que é contada. Isso mudou hoje na escola, nos livros didáticos? Ou continua a mesma coisa? E a segunda coisa em relação às cotas. Em relação às cotas. Só para a gente elucidar melhor para quem está nos vendo e nos ouvindo, em relação a isso, que na verdade não aumenta essa divisão, mas na verdade é uma reparação histórica mesmo. E por quê? Isso. Hoje mudou bastante nas escolas, tanto pela questão da instituição, de um marco legal, que é um dispositivo legal, que é a Lei 10.639. A partir daí, começou a ter mais formação, né, no âmbito da educação e também em outros espaços. Por exemplo, a OAB promove diversos cursos da questão de igualdade racial e da história, né, da diáspora africana, enfim, de tudo isso. Então, diversos órgãos hoje já trabalham tanto a questão voltada para a questão racial, como para a questão das mulheres, né, quanto para as questões LGBTs, não, diversos órgãos já trabalham nesse perfil. E como eu te falei, até antes da década de 90, havia um total epistemicídio dos nossos escritores negros, dos nossos historiadores negros. Hoje não. Hoje a gente já tem a participação dessas pessoas
e inúmeras coleções, inúmeros materiais que possam ajudar e que, inclusive, fazem parte de todo o arcabouço que formam aí grades de diversos cursos. Aqui em Brasília mesmo, a Escola de Aperfeiçoamento da Secretaria de Educação oferece cursos para desenvolver a educação antirracista. O nosso sindicato, por exemplo, a gente tem uma secretaria que, inclusive, eu faço parte, eu coordeno essa Secretaria de Combate ao Racismo e da Diversidade de Gênero. A gente lançou ainda há pouco um caderno de práticas antirracistas, onde a gente vai discutir que é possível ensinar a história e a cultura do povo negro em todas as disciplinas, onde a gente resgata os nossos reis, nossas rainhas, onde a gente resgata todas as invenções, todas as descobertas que aconteceram no continente africano, e onde a gente afirma, inclusive, que a África não é um país, porque a gente escuta muita gente falando da África como se a África fosse um país, não é? A África é um continente com mais de 50 países, extremamente rico, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista financeiro também. E aí a gente vê que quando a sociedade, através da própria mídia, vamos dizer, das redes de televisão, quer mostrar a África, eles querem procurar ali aquela localidade mais pobre, que tem mais problemas, mas a África isso é proposital, é para dizer, olha como é lá. Né? Lá é todo mundo pobre, lá é todo mundo desnutrido, lá ninguém tem condições, e não é isso. Cada país tem a sua realidade. Né? E a África, ela é ampla, ela é rica e ela é diversa. Assim como o nosso país, que é um país de tamanho continental, né? O Brasil é um país de tamanho continental. Nós já tivemos questões, por exemplo, na Caatinga, Nordeste, até mesmo aqui Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, muitas questões de desnutrição, não é? Lá na década de 90 para lá, a gente tinha muita questão, falta de chuva, que se fazia muitas ações solidárias para mandar alimentação para lá, mas depois a gente viu que investindo nessas áreas, eles poderiam plantar, eles poderiam colher, e hoje a gente não vê mais essas dificuldades tão grandes nessas áreas que durante muito tempo foram vistas como áreas de grande pobreza. Então, quando há investimento, quando há política pública, a questão muda. Né? Então, hoje, pela educação, quando a gente vai falar do povo negro, a gente tem que começar contando pela riqueza da nossa ancestralidade, do orgulho de pertencer a esse povo, e ali a gente vai contar tanto do modo científico, tecnológico, da importância desse povo para o desenvolvimento. Inclusive, a África, hoje, muitos autores colocam como o berço da humanidade. E com relação às cotas, né? A segunda pergunta que você falou. Cotas é reparação. E a gente precisa estar discutindo isso diuturnamente. Não tinha como o povo estar em igual número nas universidades, no mercado de trabalho, porque muitos concursos também têm a questão da cota racial, nos espaços políticos, que também tem a cota racial, a gente viu na última eleição, inclusive, candidatos brancos fazendo aquele negócio lá para bronzeamento artificial, para ser enquadrado como negro, porque recebia mais recursos, né? E tinha a questão dessas vagas. Enfim, então, na verdade, o que a gente vê hoje são pessoas que sempre estiveram no espaço de privilégio, querendo ocupar esse espaço de reparação que foi conseguido com muita luta, com muito debate, e debate qualificado, para que nós pudéssemos ocupar também esses espaços. Como eu disse, o negro nem acesso à escola tinha. Quando teve, foram as escolas da periferia, que nem sempre teve os mesmos recursos que as escolas dos grandes centros e principalmente as escolas particulares, que você ia na universidade particular, a maioria dos alunos que estavam lá eram alunos das grandes redes de educação privada. E hoje a gente tem um contrapeso. Você entra numa universidade pública, é uma diversidade enorme.
E a gente viu vários projetos que tentaram destruir isso, inclusive. Falas de ministro de Educação dizendo que quem não tem condição, que não tinha que ter cota para nada, e que quem não tem condição de estudar, não tem que estudar. Porque é a lógica daquela palavra que você falou, da meritocracia, né? Se você estudou, você vai ser médico, mas se você não estudou, você vai ser a pessoa da área de conservação e limpeza do hospital. Então, às vezes a gente fala que falar, às vezes você querer estar em espaços que historicamente foi ocupado pela população branca incomoda, porque você ser antirracista é você abrir mão de privilégios históricos. E ninguém quer abrir mão de privilégio. Em qualquer espaço da sociedade, ninguém quer. Exatamente isso. Em relação ao racismo, Márcia, a gente vê outra coisa também. Hoje é a lente de aumento. Tem muita coisinha que a gente começa a observar e você vê que foi um ato racista talvez e tal. E aí, algumas semanas atrás aí, tivemos o Big Brother. Não sei se você acompanha, não sei se você assistiu, mas essa edição foi marcada muito por essa questão do racismo estrutural. E assim, quando eu comecei a assistir, até um certo ponto eu parei, na metade assim, e porque eu não tava me fazendo bem ver aquilo, né? Algumas coisas. Uhum. E eu discordava de muita coisa que estava acontecendo também, e assim, eu falei, vou parar de ver esse trem. E eu parei, mas volta e meia você é bombardeado sobre isso na rede social, porque querendo ou não é o hype, é o assunto do momento. E em muitos perfis, quando eu via casos assim de pessoas sendo racistas, eu ia nos comentários para ver como é que é os comentários. E assim, terríveis. Que aí trata isso como mimimi e tal. Mas o que mais me chama a atenção foi que a emissora, né, expulsou dois participantes por assédio, mas os casos de racismo foram meio que passados pano. E houveram muitos casos de racismo. Racismo, intolerância religiosa. E passou pano para isso. E não se fala nada sobre isso. Uhum. E aí a gente volta novamente à questão dos privilégios de pessoas brancas que cometem esses atos e está tudo bem. E tá tudo bem. E quando é um negro falando alguma coisa, se a pessoa negra rebater aquilo, é raivosa, é a pessoa intolerante, é a pessoa. Aí vem outra coisa, o racismo reverso também, que ouve-se muito a respeito. E assim, isso tudo está envolvido em relação a uma sociedade que não está preparada ainda para lidar com isso, né, para discutir sobre o assunto. Porque por mais que tenha se evoluído, tenha se falado um pouco mais a respeito, mas se a gente parar para pensar, se você, para muitas pessoas ali, pelos comentários que eu li, né, nas redes sociais, para muitas pessoas é mimimi, tudo aquilo. Então, assim, como que a gente muda isso? Como que a gente muda a sociedade para pelo menos discutir sobre o assunto? Eu não estou falando nem resolver de cara, mas pelo menos conversar e discutir sobre o assunto. Como resolver isso? Então, eu não assisti o BBB, mas naquela outra edição, que teve até aquela artista, Carol Conká, e outros, eu andei vendo algumas questões. Dessa vez eu vejo os comentários em redes sociais, minha filha vê às vezes e me conta, né? Então, o que eu chego à conclusão? Esse tipo de programa, Big Brother, Fazenda, não sei o que, esses programas aí, esses realities, eles não foram feitos para as minorias, porque, na verdade, as maiorias minorizadas, né? Porque nós somos maioria, mas somos minorizadas. Tudo propositalmente. É aquilo que você falou. Uma mulher branca ou um homem branco, se ele se sentir agredido na sua essência, ele pode fazer todo o escândalo, que ele vai ser acolhido, ele vai ser compreendido, vão dizer que ele precisa de psicólogo, que ele precisa de ajuda, enfim. Agora, a pessoa negra, a mulher, o homem, ele sempre vai ser visto como exagerado, como agressivo, né, como subversivo, como aquela pessoa exagerada. Esse programa mesmo teve aquele caso do rapaz que a religião dele foi muito agredida, né? A religiosidade, que é um médico.
eu não me lembro o nome dele. Ele era um médico, ele até Fred chorou, Nicásio. porque ele. E Fred Nicásio, que outro dia estava Isso. até sendo recebido pelo presidente, né? Uhum. Ali ele foi agredido na sua essência, na sua religiosidade, na sua transcendência. Isso é muito sério. A gente fala da questão da igualdade de credo, do respeito à diversidade, mas isso não é colocado, porque as religiões de matriz africanas, elas foram demonizadas desde o início. E é por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, porque para a gente entender uma religião de matriz africana, como se entende uma religião, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, como qualquer outra religião. Mas as pessoas não querem fazer essa compreensão, porque as religiões elas foram automaticamente colocadas no campo do inimigo. Né? E esses programas, eles exploram muito isso. Então, pelo que eu fiquei sabendo, até as pessoas que agrediam passaram a ser as vítimas, né? E os agredidos que eram os grandes vilões. E vão sendo eliminados aí dioturnamente. É muito complicado. Eu digo que eu jamais participaria de um programa desse. Porque, como diz Angela Davis, não adianta, não, numa sociedade racista, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Independente se você é branco ou negro e você acredita na igualdade de oportunidades, né? Nem igualdade, vamos dizer, e equidade, que é o que a lei de cotas está dentro, não é da igualdade, é da equidade, porque a gente não pode tratar como igual aqueles que historicamente foram tratados como diferentes. Se você perguntou mais alguma coisa, eu não Eu me lembro. perguntei Se quiser como repetir. que a gente muda essa questão da gente pelo menos começar a discutir sobre o assunto. Nem é resolver o assunto, mas pelo menos começar a discutir, porque ao meu ver, a sociedade nossa sociedade ainda não está preparada para a discussão do assunto ainda. Uhum. Uhum. É envolver, colocar todo mundo na roda, meu amigo. Não adianta falar, ai, não quero falar sobre isso. Não, eu não sou racista. Ó, veja bem, o meu melhor amigo é racista. Olha, eu não sou homofóbico, meu melhor amigo é gay. Não é isso. Não é essa a questão. Tá todo mundo na roda mesmo, todo mundo discutindo, falando, trazendo os pontos, é dentro da sua casa, é no barzinho quando você for para um happy hour, né? Na sua igreja, se você ouvir uma fala do pastor, do padre, ou não sei de quem lá, que é a liderança do seu rabino, enfim, que traz essa demonização, a gente tem que estar fazendo essa discussão o tempo inteiro. Se soltou a faísca, você vai ter que ir lá fazer o debate. Por que soltou aquela faísca? A gente não pode fazer mais cara de paisagem. A gente não pode fazer isso. Eu vi uma vez a Thais Araújo, ela dizendo que desde pequenininho ela ensina os filhos dela, ela mora num bairro chique, claro, porque ela tem condições para isso. E ela ensina os filhos dela que quando entrar em qualquer comércio, não colocar a mão no bolso, não ficar sozinho, para não despertar nenhum tipo de alguém achar que aquela pessoa está com atitude suspeita, que ela vai roubar, enfim, né? Porque mesmo os negros que moram em espaços de privilégio, muitas vezes nem eles são tratados com a dignidade que eles merecem serem tratados. Agora, imagina o negro na periferia, que são as áreas marginalizadas. A polícia ela não vai titubear se ela precisar tirar uma arma e atirar. Se você estiver andando com a bicicleta, como já aconteceu no Rio de Janeiro, e a pessoa achar que aquela bicicleta não é dele, porque é uma bicicleta cara e o negro não pode ter uma bicicleta daquela. De uma pessoa achar que chega um homem negro num determinado espaço, que ele é o motorista e não o dono do carro. De eu estar ocupando um espaço de poder e alguém chegar quando abre a sua secretária, abre a porta, a pessoa olha para você e fala assim: você é a diretora? Enfim, esse tipo de coisa, né? Que ainda está muito ligada ao imaginário e à formação da consciência da sociedade brasileira. Um dia eu cheguei numa lotérica, aí chegou um outro moço e tinha um rapaz perto de mim, e esse moço começou a falar assim: ah, seu macaco, seu não sei o quê. E eu via plenamente, claramente, que o rapaz estava incomodado. O rapaz só, para de me chamar assim, não sei o quê.
Aí esse senhor falava assim, é um absurdo, agora a gente nem pode mais ter liberdade de expressão, a gente nem pode mais brincar, a gente nem pode mais falar. Eu estava gestante da Cecília, ela fez 15 anos, então isso tem 15 anos. E eu olhava para o rapaz, eu falava para ele, reage, ele não reagia. Rapaz, eu fiz um barraco na loteria. Eu falei, isto não é brincadeira, isto é racismo recreativo. Brincadeira é quando todo mundo ri. E liberdade de expressão não é liberdade de opressão. E, infelizmente, Robério, os últimos anos que nós vivemos no país foram anos de muito obscurantismo. Os ratos, eles sempre existiram, mas eles estavam nos porões e foram colocados holofotes sobre essas pessoas que podem diminuir qualquer pessoa, ou por uma deficiência, ou pela questão racial, ou pela questão da sua identidade de gênero, né, ou pela sua religião. As pessoas quiseram classificar, colocar de novo cada um dentro da sua caixinha. Ó, esse lugar aqui é para o povo preto, esse lugar aqui é para o povo LGBT, esse lugar aqui é para as mulheres, esse lugar aqui é para isso, esse lugar, entendeu? E não é. A sociedade, ela é para todo mundo. Inclusive, a Constituição brasileira nos assegura o direito de ir e vir, nos assegura o direito da liberdade de credo, nos assegura o acesso à educação, à segurança, o lazer, a moradia. Então tem alguma coisa errada. Muito se retrocedeu. Inclusive, dentro dessa, vamos dizer, emancipação do povo negro nesses últimos 4 anos. Porque, por exemplo, a gente tinha na Fundação Palmares um negro que dizia que a escravização foi boa, entendeu? O povo negro. Isso é uma indecência. Como que você tem uma pessoa negra militando contra a causa do povo negro? Desconstruindo tudo que foi construído ao longo do tempo com tanta dificuldade, né, do movimento negro, e a pessoa se sentir à vontade nisso e a sociedade achar natural. Aí empodera aquelas pessoas das redes sociais, que você me perguntou, que entra lá nos comentários, porque as pessoas se sentiram representadas. Elas se sentiam representadas, entendeu? E aí, quando você tem um representante, às vezes ali, ó, tá a fagulha acesa, você jogar um fósforozinho, vai pegar fogo. E todo mundo, igual aquele homem da lotérica, lembra que eu te falei? O homem da lotérica que achava que era legal ridicularizar o outro na frente de todo mundo. Isso não é liberdade de expressão, é liberdade de opressão. E as pessoas se sentirem empoderadas para oprimir as outras. Mas nós dissemos não. Nós dissemos não e nós vamos continuar esse processo de ascensão, esse processo de garantir para o maior número de estudantes, meninas e meninos negros, que eles podem ser o que eles quiserem ser, que eles podem ser médicos, que eles podem ser professores, engenheiros, empresários, podem ser do meio da comunicação, que eles podem ser o que eles quiserem, porque é assim que tem que ser. Mas duas observações. Você falou em relação a Thais Araújo, que ela fala isso, né? Uhum. O Lázaro Ramos ele até fala sobre isso no livro dele, Na Minha Pele. E no livro também ele fala uma coisa da Thaís também, é bem interessante, que ela fala assim, que a Thaís às vezes viajava para São Paulo, do Rio a São Paulo, né, para ser capa de alguma revista. Então assim, poxa, mulher negra sem capa da revista, né? Aquela coisa toda e tal. E ela achava que assim, poxa, vou porque eu vou abrir porta para outras mulheres negras. E daqui a 3 meses a revista chamava ela de novo para ir lá de novo. Ela seria de novo a pessoa negra aí. E não ia outras pessoas. Nunca ia. Aí ela fala assim, cara, eu tenho que deslocar do Rio para São Paulo num domingo para fazer foto, deixar meus filhos, minha família e tal, para só eu ser essa pessoa. E não abria porta para ninguém, na verdade. A porta era dela, da pessoa dela. E sobre o racismo recreativo, tem um livro muito bom do Adilson Moreira, livro pequenininho de bolso, né? Da série Feminismos Plurais, da Djamila. Conheço. Um livro excelente, excelente, fala muito, muito sobre essa questão do racismo recreativo, e aí você começa novamente a colocar a lente de aumento e começa assim, peraí, por que eu tô rindo disso? Por que isso é engraçado?
né? E a gente tem outras coisas aí para começar a Uhum. observar. Quando eu fui da comunidade aí em Brasília, que não tinha saneamento e tal, o Will me deu um help aqui no backstage aqui, falando que foi no episódio 32 a gente começou com o Michel, da CUFA, da comunidade Santa Luzia. E ele falou com a Na gente que. estrutural, Isso, exatamente, na exatamente. cidade estrutural. Ele Uhum. falou, aí ele relatou todos os problemas, que é, como você falou, né? Grande maioria da população negra, periférica, jogada lá praticamente ao esmo e não tem nada que é feito para melhorar a situação da galera. Então, se quiser Uhum. melhorar alguma coisa, são eles mesmos, moradores, que têm que fazer alguma coisa para ajudar. E isso não é um privilégio deles, né, entre aspas. Isso é muitas comunidades do Brasil que acontece isso, né? Tem muitos locais, muitas comunidades e tal, que as pessoas estão jogadas ali, literalmente, não estão sendo assistidas pelo Estado. Mas como aí você falou, né? Você, mas isso pode mudar nesses próximos anos agora, e o Estado pode olhar para as pessoas de forma diferente e a gente mudar isso. Se realmente tem, vou dizer, não vou falar esperança, mas talvez seja a palavra correta usar mesmo assim. E esperança de que isso vai acontecer mesmo, Márcia, assim, de que a gente vai, o Estado em si vai começar a ter mais políticas públicas para que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade de moradia, pelo menos isso, porque, cara, a gente olha assim, não são, em muitos lugares não é pobre, é paupérrima a situação. Nordeste nem se fala como é que é no Nordeste. Então você tem esperança de que isso vai mudar nesses próximos 4 anos? Sempre a gente, como diz Paulo Freire, grande Paulo Freire, esperançar sempre, né? Porque a esperança é a fé. Quem não tem esperança não tem fé. Então a gente caminha sempre nesse levante, trazendo mais gente com a gente para engrossar essas fileiras mesmo da esperança, do debate, para poder garantir políticas públicas. Nós tivemos momentos de crescente, inclusive da diminuição da pobreza no Brasil. A gente não tinha até 8 anos atrás, a gente não tinha mais pessoas colocadas dentro da linha abaixo da pobreza, né? São os super pobres, vamos dizer, porque existem os super ricos, que está em toda essa discussão aí de tributação ou não, mas a gente tinha os super pobres. Então a gente não via mais pessoas comprando pele de frango, restos de carnes no mercado, retalho, né, que o povo chamava de retalho, que na verdade era gordura, que na minha infância eu via muito vendendo nos açougues. Então chegou um tempo que não tinha mais isso. Eu costumo dizer, Robério, que quem nasceu no ano 2000 para cá não sabe não sabia de verdade o que era ser tão paupérrimo assim, ser tão pobre assim. Quem nasceu antes, sim, mas depois não, porque a gente teve uma crescente no nosso país. A gente teve acesso à casa, com diversos programas habitacionais, a gente teve acesso, teve o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, e por isso que a gente defende tanto o SUS, porque quem está lá na rede pública, você vai chegar lá, você vai ver que a maioria é negra, que acessa o Sistema Único de Saúde, né? A gente teve melhoria na questão de rede de esgoto, como é que fala? É, saneamento básico, de energia, de não ter tantos puxadinhos mais lá, aquelas coisas que as pessoas fazem para pegar energia. A gente foi tendo uma certa organização. Foram mais de 500 anos de desmantelo. Muito. A gente não vai resolver tudo em 10, 15, 20 anos. Mas se a gente não tivesse tido uma parada, e quando eu falo dessa parada, de toda essa proposta de inclusão, de dignidade social, vou colocar dessa forma, e aí eu não estou dizendo de partido, eu não estou personificando, porque a alternância de poder é importante. Inclusive, essa alternância que eu disse que foi muito ruim nesses últimos anos, foi importante para o povo entender, né, sobre tudo isso e fazer uma leitura. Poderia ter sido qualquer outro, mas se tivesse dado continuidade à implementação dessas políticas públicas, porque você garantia educação, saúde, segurança, né? Tudo isso, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que tem uma cama para dormir, que tem ali dos seus pelo menos de 6 a 8 horas de sono. E aí vamos dizer ainda mais uma criança.
se ela se alimentar bem, se ela dormir bem, se ela tiver tranquilidade, a gente vai estar cumprindo a Constituição. A gente vai estar cumprindo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi extremamente prescindível. E essas pessoas, elas vão crescer na estatura e vão crescer como pessoas, como agentes sociais. É igual você falando, é o Michel, né, da CUFA, né? É uma pessoa que desenvolveu consciência de classe e desenvolveu o protagonismo dentro da sua comunidade para ajudar o seu povo. E certamente incentiva o povo para além só da necessidade básica que é comer. Porque, como disse Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer diversão, a gente quer arte. Porque tudo isso colabora, né, para o desenvolvimento da pessoa. Olha, as experiências que uma pessoa que desde pequeno foi ao teatro, foi ao cinema, que pôde viajar, ver coisas diferentes, e uma pessoa que nunca saiu do seu quadradinho. Quando eu estava em sala de aula, uma vez eu levei uma turma para assistir um filme no Cine Brasília, foi um projeto que teve. Um aluno meu chorou, um aluno de 11 anos de idade, me abraçou, porque era a primeira vez que ele tinha ido ao cinema. Né? E a educação, a inteligência, o cognitivo da pessoa, ela não se dá só com letras e números, com regras, né? Com regras de acentuação, diz não. Ela vai pela interação interpessoal, pelas experiências que ela vai vivendo no dia a dia, pelos espaços que ela vai conhecendo. Tudo isso, uma pessoa que tem essa vivência, ela vai fazer com certeza uma redação do Enem muito melhor do que aquele que não tem acesso nem à internet. E antigamente era fácil, a gente ganhava revista. Eu lembro que toda vez que eu ia ao banheiro, eu ia com a revista, com o livro. Hoje em dia você nem vê revista mais, você não vê livro. Imagine quem não tem acesso, que não tem conectividade. Qual é a experiência que essa pessoa vai ter para. Qual a experiência que essa pessoa vai ter, por exemplo, para fazer uma redação de determinado tema? Se ela está sempre ali dentro daquela bolha, se ela nunca sai dali, né? Então, muito já avançou. E se a gente continuar com governos que têm esse olhar social, porque desenvolvimento de um país se dá com desenvolvimento social, aí nós vamos avançar muito mais. E aí tem só mais uma coisinha aqui, você falou em relação à consciência racial e consciência de classe. Né? Em relação à consciência racial, você acha também que a falta de representatividade em muitos locais, em muitos lugares, contribui para que as pessoas não tenham essa consciência racial? Porque, por exemplo, a Disney vai lançar agora, vai para os cinemas no mês que vem, né? O filme da Pequena Sereia. Né? E vai ser um Ariel negra. E até eu vi um videozinho ontem no YouTube falando sobre o filme, mostrando assim, tipo um teaser do filme, né? E o filme sendo mostrado para crianças negras. E as crianças assim, nossa, ela é preta, é igual a mim. Então assim, e criança chorando, assim, de emoção, porque viu uma pequena sereia negra. E eu conversava com uma amiga sobre isso ontem à noite, ela falou comigo assim, cara, ainda bem que tá mudando, porque ela falou assim, eu cresci a vida inteira sem poder ser nenhuma princesa da Disney. Porque isso não existia antes. Verdade. Então, assim, essa falta de representatividade muitas vezes também contribui para isso, para que as pessoas não tenham essa consciência racial? Contribui muito. Porque, como eu te falei, a história era contada de uma forma muito feia, que não trazia orgulho para ninguém. E a gente não tinha nenhuma representatividade. Todos os príncipes eram brancos, loiros do olho azul, todas as princesas brancas, loiras do olho azul, então do cabelo, a pele bem alva, do cabelo liso bem preto. Tudo isso é o quê? A contribuição da Europa, né? Durante muito tempo na minha vida eu alisei o cabelo. Depois, quando eu parei de alisar, porque tinha o couro cabeludo muito sensível, eu comecei a usar Rastafari. Então eu tinha vergonha do meu cabelo. Hoje a minha filha, as minhas sobrinhas, elas têm uma consciência racial tão grande que elas têm um orgulho enorme do cabelo. E eu vou dizer para você, Roberto, tem uns 10 anos para cá que eu assumi mesmo o meu cabelo crespo. Porque não era fácil você sair com o seu cabelo na rua e alguém te chamar de cabelo de bombril. Vou te dar um exemplo da professora aqui na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, que sofreu dois tipos de crime. Ela sofreu o crime de racismo
porque ela era uma professora negra e recebeu um negócio de bombril, um pacote de bombril, a palha de aço, e durante muito tempo a palha de aço foi utilizada para representar o nosso cabelo, e também a misoginia. Por ela ser mulher, ela tinha que estar onde? Na pia, lavando louça, né? E naquele momento, nem a própria professora compreendeu o que ela estava vivendo, que foi que ela sofreu a agressão do racismo, ela sofreu a agressão e o crime da misoginia, e aquilo que muitas pessoas passam por situações como essa, mas às vezes ela prefere colocar lá no lugarzinho dentro dela só para ela saber, porque ela não desenvolveu a consciência e ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe lidar com racismo, ela tem medo de ser chamada lá, ó, como a descontrolada, né, a louca, a violenta, porque ela não conseguiu se defender ali naquele momento, porque até a gente se defender, a gente é rotulado, como se a falta de educação fosse algo que se colocou lá na mulher negra, no homem negro. Exatamente isso, exatamente. E eu vi esse vídeo que você falou e é lindo, e eu fiquei emocionada de ver o vídeo. Tem vários casos de professoras, por exemplo, que começaram a colocar pitoquinha na cabeça, fazer trancinha, e aí as aluninhas ficaram super felizes. Ai, minha professora tem um cabelo igual ao meu, né? É legal demais. E a pessoa fala assim, nossa, minha professora é negra, eu posso ser professora? Você vai no hospital, nossa, aquela médica é negra, eu vou ser médica. Olha lá, a Maju, eu vejo direto as menininhas mandando coisa para Maju Coutinho, uma âncora hoje do Fantástico, foi do jornal Hoje, uma mulher negra, é super importante. Aquele artista lá, eu não sou boa de nomes, mas de feições, do Wakanda para sempre, né, que inclusive morreu. Quantos meninos se viram ali? Eu, no meu tempo, o programa mais famoso era o programa da Xuxa, e só tinha paquitas louras. Eu era louca para ser uma paquita. Mas eu ficava triste, eu nunca vou ser uma paquita, porque eu não sou loira, eu não tenho cabelo liso, sou negra. E aí depois vem a Bombom, mas eu nunca ia ser a Bombom. Não sei como é que tá o tempo aí, mas eu quero te falar, se der para falar sobre isso, né? Porque ainda Claro, vem o estereótipo, podemos sim, claro. porque ainda vem o estereótipo do corpo da mulher negra, a mulata do Sargentelli, né? Que o carnaval, que vem um monte de gringo, um monte de gente de fora para ver aquelas belas mulheres do corpão, cintura fina, quadril largo, do bundão. E aí, como a gente faz quando a gente é uma mulher negra? Que você é super alta, super magrela, nada de peito, nada de bunda, e que você nem nesse espaço, você é vista já teve várias novelas da Cor do Pecado, né? Porque traz aquela coisa é, da mulher fatal, da mulher do corpão, e às vezes Da nem mulata toda tipo mulher exportação, né? tipo exportação. E a gente quando não é? Quando você é um corpo normal. E aí nem esse espaço do desejo você ocupa. E aí você não é bonitona dentro da beleza que eles acham lá, que é a mulher, a mulatona do corpão, e nem é branca. Então você é uma negra comum, e aí você vai ter que se destacar de alguma forma. E aí não é só também tendo mestrado, doutorado. A gente pode se destacar no lugar que a gente estiver. Por exemplo, nessa comunidade Santa Luzia, tem inúmeras mulheres lá que são artesãs, que ajudam outras mulheres com artesanato, que elas conquistaram a independência financeira delas com esse produto, que inclusive são produtos de altíssima qualidade. Tem lá uma cooperativa de reciclagem de lixo, eu esqueci o nome dessa cooperativa agora, que fica lá na comunidade, lá na cidade estrutural, que a presidenta, inclusive, foi aquela que subiu a rampa e colocou a faixa no presidente, que ela é uma liderança comunitária. E eles lá criaram essa cooperativa, que sustenta mais de 1.000 trabalhadores. Então, e isso porque não tiveram tanta oportunidade do acesso às graduações.
A educação formal. Imagine tendo, Robélio. Ninguém segurava essas pessoas, como não seguram hoje, porque somos donos do nosso protagonismo. Então, a gente tem a Benedita da Silva, né, o senador Paim, a gente tem aqui no Brasil o Chico Vigilante, deputado distrital, a gente tem da Érica Hilton, deputada federal, né? O Renato, lá que é deputado estadual, lá por Curitiba. A gente tendo essas pessoas, a gente tendo um juiz negro, uma juíza negra, médicos, enfim, todas essas profissões e espaços que sempre foram ocupados por pessoas brancas, é sim um grande incentivo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos adultos, que às vezes já desistiram, que acham que não vão poder estar lá. Né? Então é aquela coisa, ninguém segura a mão de ninguém, vamos botar o racismo na roda, vamos conversar, e não é convencer, mas a gente precisa ter argumentos. Porque quando a gente tem argumentos, a gente desmonta E essa aí, estrutura que está tão consolidada. sim, e aí vem a questão da consciência racial e também consciência de classe também, né? Tudo isso que aí vem a Isso. discussão sobre todo esse problema que a gente encontra e vê hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo. Mas eu ainda acho assim que, em relação a muitos países europeus, a gente avançou muito já em relação a essa discussão racial. É perto de Uhum. muitos países mesmo, muitos países, pelo que eu pouco leio e observo em relação a isso. Como que, principalmente no meio do esporte, que é onde eu acompanho mais coisas a respeito Uhum. de racismo, né? Marcelo, Uhum. estamos chegando no final desse episódio, já estamos mais de uma horinha aqui já batendo esse papo, está muito, muito bom. Acho que foi bem elucidativo, né? Muita coisa que a gente conversou aqui hoje aqui. E essa questão, a gente falou só para a gente tá chegando quase no final aqui já, mas só para mais uma coisinha assim, a gente falou um pouco sobre a questão da representatividade. Muitas crianças se veem, assim, tem um sonho de jogar futebol, né? E ali se vê representadas e tal. Mas como você falou, tem a questão do médico negro que quase não existe. Eu, por exemplo, eu nunca me consultei com um médico negro, nunca. Tem a Também questão não. do, Mas eu vou me então, consultar porque a minha sobrinha, da Izzy, tá fazendo medicina em Tocantins, na Federal de lá, e eu ainda uhum. vou me consultar. Falei, daí você vai ter que fazer geriatria, porque eu já tô ficando meia velhinha, né? Então você vai me consultar. E aí, essa questão que a gente falou lá no mais início do meio também, a questão das cotas raciais, acho que daqui a uns 10, 15 anos já a gente vai começar a ser mais normalizado, né? De ver mais arquitetos negros, mais médicos negros, engenheiros, enfim, Uhum. várias profissões. E, então isso a gente pode pensar em melhorar, mas daqui a 10, 15 anos, não é para agora, né? E Uhum. a gente tem até Já aqui, melhorou muito. O Will até me lembrou aqui, em relação a dentistas negros, por exemplo. A gente tocou ideia um tempo atrás aqui, no único episódio que foi também, já foram muitos já, com o pessoal da AIO Saúde. Eles são do Rio de Janeiro, Uhum. né? E são dois dentistas negros. E assim, fantástico, fantástico o trabalho deles e tal. Eles inclusive, até atendem mais pacientes negros, segundo eles também, lá no consultório deles. E já é uma baita referência, assim, porque muita gente já se vê ali também já, né? Dessa forma e tal. Uhum. Então a gente já tem Uhum. crianças que falam assim, pô, vou querer ser dentista, eu tô vendo um cara preto ali que eu posso, se eles chegaram, eu também posso chegar ali também, né? Então assim, melhorou. Uhum. Mas eu acho que acho que daqui a uns 10, 15 anos já vai ver efetivamente essa melhora mesmo, mais na prática, né? Isso, com a continuidade da política pública, a gente vai ter cada vez mais meninos e meninas negras na universidade, ocupando Uhum. esses espaços. Eu nunca me consultei com médicos negros, mas como eu te falei, minha sobrinha é negra e a gente vê muitos outros, inclusive uma do BBB que ganhou, era médica, né? Não me lembro Sim, também não o nome dela, Thelma. Thelma. Ela ganhou e era médica. Dentistas também. Eu tenho um amigo que agora concluiu medicina e ele é negro, mas são poucos. Mas a gente vai conseguir ocupar mais espaços, né? Mais espaços como esses. Sim, o próprio Fred de Castro, que a gente citou aqui, ele é médico. É médico, É médico isso, também. isso. Mas, para a gente finalizar, uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos assiste.
Bom, eu acho que o mais importante é a gente criar uma sociedade antirracista. E para a gente criar uma sociedade antirracista, como diz Djamila Ribeiro, ela tem o livro Lugar de Fala, a gente tem que falar sobre o assunto, mas a gente não pode ocupar o lugar de fala da pessoa. Porque quando a gente ocupa o lugar de fala da pessoa, é quando a gente coloca os estereótipos, né? Porque ninguém pode falar sobre vivências que não viveu, sobre experiências que não experienciou. Então, a gente precisa conhecer a história, a gente precisa buscar informações, a gente precisa ver a contribuição, tanto em todos os pontos de vista, e aí não é só o cultural, não é só como lá na semana, no mês da consciência negra, fazer uma atividade cultural numa escola ou no centro cultural da cidade, ou fazer só o feriado. Não é, o feriado ele é importante. Ele é importante para a gente fazer uma reflexão, porque o nosso país ele foi construído com a base escravista, né, que submeteu milhares de pessoas à desumanização. Então, são políticas de reparação, são políticas que precisam ser feitas, precisam ser discutidas e respeitando sempre o lugar de fala da pessoa negra. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve a consciência racial. Então, uma criança, ela não vai ter vergonha do seu cabelo black power. Ele vai saber por que o cabelo dele é black power, né? Dos seus traços negroides. Ele não vai ter vergonha de morar onde ele mora, mas ele vai querer transformar o espaço onde ele mora. Ele vai querer que aquele espaço que ele mora tenha acesso a tudo o que legalmente lhe é garantido, mas que só está lá no papel, né? Então, a gente vai se organizando e a gente vai transformando. E essa luta, gente, da luta antirracista, ela não pode ser uma luta solitária do povo negro. Ela tem que ser uma luta de todos, todas, e todas e todos. Precisa ser a luta de todo mundo. Porque a gente só forma uma comunidade antirracista não sendo racista. E não ser racista não é só falar, mas eu tenho um amigo negro. Mas fulano é negro e ele entra na minha casa de boa. Não é isso. Vai para além. É conhecer a história e reescrever a história do nosso país com mais acesso, com mais inclusão, né, e respeitando e se orgulhando da diversidade que foi constituída o nosso país. É isso. Exatamente isso. É Sem isso. tirar nem pôr. Gente, para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado também, Márcia. Brigadão mesmo pelo papo. Foi assim, excelente, muito, muito bom mesmo. Acho que deu para elucidar muita coisa aqui hoje. Acho que quem tinha alguma dúvida sobre o que é racismo estrutural, aprendeu um bocado aqui hoje. Eu aprendi bastante também. E aí, como você falou, né, não basta não basta não ser racista, precisa ser antirracista mesmo, combater isso de uma forma assim bem com bastante afinco, né? Não é só falar, não usar os amigos negros como totem. Exato. E isso, adorei. Usar os amigos negros como totem. Exatamente, Roberto. Na verdade, ir para cima mesmo de falar, cara, não é por aí. Não rir de piadas racistas, nem outras piadas também que eu falo assim, quando as pessoas falam que é mimimi, eu costumo dizer que mimimi é a dor que não dói na gente. Perfeito, também. Né? Mimimi é a dor que você nunca sentiu. Exato. Eu odeio esse termo, eu não gosto do termo mesmo, não. E é justamente isso, assim, mas obrigado mesmo, tá? Pelo papo, por estar aqui com a gente hoje. Pode falar. E, assim, você falou uma hora do racismo reverso. Por que não existe racismo reverso? Porque o racismo, ele acontece numa situação onde um ser se julga superior ao outro. O negro ele nunca foi colocado em posição de superioridade a um branco. Então não existe racismo reverso. Né? Infelizmente, essa enfermidade social, eu vou dizer assim, só quem sofre é o povo negro. E eu quero parabenizar vocês, agradecer pelo espaço, o espaço do Voz Afro, né, o podcast do Banco Afro. Foi muito bacana estar conversando aqui. Desejo sucesso e que vocês sempre possam estar colocando temas como esse, que são temas das minorias. E eu falo toda vez, somos a maioria
que fomos minorizadas, mas é importante, porque quanto mais veículos de comunicação como esse, e outros forem fazendo, isso vai reverberando. E quando vai reverberando, pega, né? Aí todo mundo se sente incluído nessa luta. Exatamente, exatamente isso. E é isso, gente. Nosso muito obrigado para quem nos ouviu até aqui, quem nos viu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar o vídeo. Agradecer também a galera também que está nos mandando mensagem nas redes sociais também, alguns depoimentos que está sendo tocado pelos assuntos que a gente tem tratado aqui. E a gente fica muito feliz, né? Até falei depois mais cedo com o Diego, por exemplo, que isso motiva muita gente, né? Que está no caminho certo. E também siga o podcast Voz Afro nas redes sociais, tá? No Instagram, podcast Voz Afro, e no TikTok, só como Voz Afro. Então siga a gente lá também. E ative as notificações aqui no canal também para receber sempre os cortes que a gente vai subir, receber os shorts também que vai aparecer para vocês aí. E também sempre que tiver um episódio novo, você também vai ser notificado também. Então siga a gente, inscreva-se no canal e até a próxima semana. Até mais. Até mais.